Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo. José Newton Silva, professor da nossa EBD. É um prazer poder estarmos iniciando mais uma noite de estudo bíblico, as nossas lições da nossa EBD 2021, no seu segundo trimestre de nossa revista, tratando sobre o tema dons ministeriais e espirituais, tratando sobre as suas temáticas. E hoje, na sua terceira lição, nós estaremos estudando sobre os dons de revelação. Nós estaremos abordando esse importante tema, um tema muito discutido entre as linhas de filosofia religiosa, entre os pensamentos ou os pensadores, da teologia bíblica, mas o que nós cremos dentro de um fundamento e de uma doutrina pentecostal, baseada nos primórdios, desde as raízes da igreja, nós cremos na manifestação, na existência e na operação dos dons. E nós estaremos estudando nessa oportunidade acerca dos dons de revelação. Nós abordaremos esses fundamentos, esse importante assunto. O textuário da nossa lição, abraçando você, professor de escola bíblica, pastor de forma geral, aluno, simpatizante da nossa fé, embora não convertido ao cristianismo, porém tem um apreço pela leitura e pelo estudo bíblico. Queremos saudar você com toda a graça que o Senhor Jesus tem nos concedido para, em comunhão, estarmos juntos aqui estudando a palavra de Deus. O textuário da nossa lição, que tem por título Dons de Revelação, está escrito: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, é o textuário da nossa lição de hoje. Você percebe que no texto máximo, o textuário, ele traz um fundamento que propositalmente fundamenta as reuniões cristãs. Ele diz: quando vocês vos reúnem, irmãos, certo? Vos ajuntais, Quando vocês se ajuntam, Vocês se ajuntam de forma que cada um tem salmo, doutrina, revelação, interpretação, certo? Língua. Então ele aborda 5 fundamentos aqui, ou dons, que traz aqui um dos propósitos das nossas reuniões de culto, E ele diz que o grande objetivo disso é a edificação uns dos outros. A verdade prática, está escrito: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Dons de revelação são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos tempos de engano, marcado pelo espírito do engano. E por que da igreja da atualidade? Será que a igreja de antes não foi necessário esse dom? Lógico que sim. Mas nos tempos em que estamos vivendo, e ao passar disso, a tendência é uma necessidade maior, é que os dons de revelação, diante dessa oposição espiritual do erro, do engano, é preciso que venha a ser buscado com mais força, maior necessidade, porque é um tempo difícil, não é assim? Então o texto, a leitura bíblica em classe, nós não costumamos fazer, mas para que os irmãos leiam em casa, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, Atos capítulo 6, do 8 ao 10, Daniel capítulo 2, 19 ao 22 e 1 aos Coríntios capítulo 12. São os textos que são abordados aqui para que o autor pudesse extrair a lição que nós estudaremos hoje. Introdução: a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, de 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Ele pega os dons de 1 aos Coríntios, capítulo 12, os 9, e divide em 3 classes de 3. Primeira, revelação, poder e expressão. A maioria dos teólogos trabalha a sistemática dos dons espirituais dessa forma, tendo
3 dons de cada categoria, como nós estamos tratando aqui. Na lição desta semana, que é a lição de hoje, talvez você estude ela domingo, não sei, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que é dons de revelação. Os de revelação, estes são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da igreja. Os dons de revelação são concedidos para aconselhamento e orientação da igreja. Aí o propósito dos dons de revelação, né? Então, louvamos a Deus por isso. Você que está chegando, nós vamos iniciar propriamente dita a nossa lição nesse momento. Participe, compartilhe, convide pessoas. Vamos estudar acerca dos dons de revelação. Pois bem, conceito. O que seria dom de revelação? Como poderíamos conceituar aqui, né, essa expressão, né, que primeiro traz essa ideia de revelar? Revelar, no original, é a mesma coisa que descortinar, né? Revelar é tirar a cortina. Revelar é como que tivesse por trás de um véu ou tirar o véu, né? Por isso que o véu do templo se rasgou. Você lembra? Quando Jesus entregou o Espírito ali e o véu do templo rasgou de alto a baixo? Aquilo ali era uma expressão de... E o véu do templo se deu a revelar o que estava por trás do altar do templo, que era justamente a glória de Deus, né? A salvação de Deus que havia chegado e que estava sendo consumado. Então, revelação, no máximo é isso. É uma manifestação espiritual ou científica, porque revelar o conhecimento, seja ele de ordem espiritual ou científico, é a mesma coisa que tirar a venda ou tirar a cortina, né? Para que possa-se então ver o que está por trás, né, do que estava antes oculto. E nós temos essa importante expressão original para a palavra revelação, né? Então, por se tratar de uma manifestação espiritual, o que seria uma manifestação de um dom espiritual? No Antigo Testamento, as revelações diziam respeito às manifestações esporádicas, né? Acontecia de uma maneira, acontecia em um tempo e outro não. Essas específicas e restritas às pessoas chamadas por Deus para cumprir determinada missão. Então os dons operavam no Antigo Testamento de forma de manifestação, e essa manifestação tinha como aspecto, certo, aquilo que era esporádico, né? Aquilo que não era constante. E quando vinha sobre aquele homem de Deus, a quem Deus levantava, era para cumprir uma determinada missão, o que hoje os dons não deixam de existir dessa maneira. Em que sentido? Ele manifesta-se em nós para que seja cumprida uma missão. Então, dons, ele baseia-se no propósito do cumprimento de uma missão. Cada vez que o Senhor nos usa no dom, é para que uma missão seja cumprida. Uma missão que o próprio Deus estabelece, ele é o propositor. Uma missão que o próprio Deus concede, ele é o promocionador, certo? Ou promotor. E uma missão que o próprio Deus, ele funciona, ele opera, porque ele é o provedor. Então, o dom, ele opera nas nossas vidas nesse sentido, certo? E quando a gente observa esses diferentes aspectos desse dom, já no Novo Testamento, estas manifestações são universais, pois na presente dispensação a igreja dispõe da presença permanente do Espírito Santo, e bem como o batismo com o Espírito Santo, que é a plataforma para a manifestação dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, 1, 2. Agora vamos entender isso aqui. Ele diz que o batismo com o Espírito Santo é a plataforma. O que é uma plataforma? Certo? É uma forma plana, certo? Plata aqui, daí vem a expressão omoplata, né? Esse osso, né, que temos nas nossas costas, que é achatado, né? Daí o plata, certo? A expressão de achatado, certo? Então, plataforma é uma forma achatada. Base. Ele diz que batismo com o Espírito Santo aqui é a base para a manifestação dos dons, descrito em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, certo? Isso aqui, certo, não pode ser classificado como uma verdade, ok? Ah, mas você está indo contra o autor da lição? Autores também explicam o que é segundo
a sua filosofia de entendimento. Por quê, irmão Josenildo? Por que os dons espirituais não têm como base o batismo com o Espírito Santo? Porque, certo, os dons espirituais ele opera pela manifestação do Espírito e não pela evidência, certo, do revestimento de poder, ok? Os dons do Espírito, certo? 1 Coríntios, como ele está classificando, dizendo que os dons têm como base o batismo com o Espírito Santo, certo? Como que alguém só fosse usado num dom de revelação se antes ele fosse revestido, certo, pelo Espírito Santo, como no ato do batismo. E não é. As evidências de manifestação dos dons de 1 Coríntios, dons de revelação, poder e expressão, eles são dados mediante a presença, a pessoalidade e a operação do Espírito Santo, certo? Não está escrito que é segundo o batismo com o Espírito Santo. Então, não pode ser usado como plataforma, certo? De uso para os dons espirituais. Ou seja, se você não é batizado com o Espírito Santo, quer dizer que você não pode ser usado pelo próprio Espírito num dom de revelação? Num dom de discernimento de Espírito? Quer dizer que o Espírito não vai te usar num dom de profecia? Lógico que isso não existe, certo? Lógico que a prerrogativa para ser usado nos dons do Espírito, certo? Primeiro é a pessoa do Espírito habitando em nós. Segundo é a comunhão do Espírito conosco. Terceiro é o senhorio do Espírito sobre nós. Se o Espírito existente em nós, se o Espírito ele goza de comunhão conosco, certo? Se o Espírito ele tem a nossa obediência ao seu senhorio, qualquer momento, segundo aquilo que for útil e aquilo que for proporcional, tá? O Espírito Santo vai usar conforme ele quer, tá certo? Então, nós seguimos aqui para esse primeiro ponto da nossa lição, que ele vem tratando de palavra da sabedoria. O que os dons de discernimento ou de revelação ele nos traz? Falamos que os dons do Espírito, segundo 1 Coríntios 12, ele vem dividido em 3 categorias, né? Primeira categoria, dons de revelação. Segunda, dons de poder. E terceiro, dons de expressão ou de elocução. Então essa primeira, cada uma das 3 vai se subdividir em 3. O dom de revelação, ou os dons de revelação, daí porque 3 dons de revelação, 3, certo? Dons do plural, vai tratar de 3 manifestações de dons, que essa revelação opera trazendo sobre nós. Quando Deus opera a sua revelação sobre nós, na qualidade de dom, ele vai trazer 3 manifestações de evidência, certo? A manifestação da sabedoria, a manifestação do conhecimento e a manifestação do discernimento. Então essas 3 realidades, certo? Ela se dispõe ao dom de revelação. Por isso que essa revelação traz 3 tipos de dons. O dom de revelação, ou os dons, traz 3 tipos de atitudes, de ações do Espírito sobre quem ele quer usar, certo? Ou ele traz a palavra de sabedoria, ou ele usa na palavra do conhecimento ou da ciência, ou ele usa na palavra ou no dom do discernimento, tá bom? Então, primeiro aqui, palavra de sabedoria. O que a gente vai conceituar aqui como a palavra de sabedoria? Ah, irmão, eu queria ser usado por Deus na palavra de sabedoria, mas eu não sei para que serve, eu não sei como é que se utiliza. É importante o conhecimento de procurar saber, conhecer os dons, para quando você estiver sendo usado nele, né, você ter o conhecimento, a noção, né, de que operação está atuando sobre você. Né? Isso é importante para que a gente não seja usado, melhor dizendo, por Deus no aspecto da autoignorância. Né? Então, por isso que é importante a gente ser conhecedor dos dons. Né? Por isso que a Bíblia diz: conheçam os dons, não sejais ignorantes quanto aos dons. Né? Então, dentro desse dom de revelação, ou dos dons de revelação, está primeiro a palavra da sabedoria. Certo? E o que é essa palavra de sabedoria? O termo palavra exprime a manifestação verbal ou escrita. Palavra é uma manifestação verbal ou escrita. Ok? Então, segundo os dicionários que a gente pesquisa, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Certo? Significa discernimento inspirado, certo, nas coisas espirituais e humanas. Isso é o discernimento. Tá?
Então, a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 refere-se a uma capacitação divina, certo? Sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Então, o que é essa palavra de sabedoria? Será que é uma palavra de sabedoria no sentido de ele sabe muito daquele assunto, ele sabe muito daquela matéria? Não, certo? A palavra de sabedoria usada por Paulo, certo? É uma capacitação sobrenatural divina, porque vem de Deus, certo? Que torna o crente capaz, certo? De, pela palavra, certo? Escrita ou verbal, tá? Ele solucionar questões extremas e difíceis. Pela palavra que ele dá, certo? Quando o homem é usado, uma mulher é usada no dom da palavra, do dom de revelação, que nesse dom traz a palavra de sabedoria, certo? Ele vai nessa palavra que ele expressar, tá? Conforme está aqui, ele vai tomar decisões sábias, certo? A ponto de resolucionar questões extremas e difíceis. De acordo com certos pensadores, essa palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, né? Ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Eu não diria que não é a sabedoria de Deus, tá? E também não é fragmentos da sabedoria divina. É uma utilidade de Deus sobre o homem que manifesta sobre ele o seu poder, concedendo a sabedoria devida ao homem para solucionar as questões humanamente e espiritualmente postas. Então, por quê? Porque tudo que é divino, certo? Quando ele é compartilhado com o ser humano, certo? O ser humano passa a ter parte naquilo. Então, a manifestação do dom, ela não pode ser classificada como aquilo que é a sabedoria, como ele está dizendo aqui, que a palavra sabedoria, segundo o teólogo que está escrito aqui, Estevão Ângelo de Souza, é a sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus, só quem usa é Deus. A sabedoria de Deus, só quem detém é Ele. E ela não se fragmenta, certo? Ela não se dissemina, tá? A ponto de um pouco ser, certo? Um pouco ser de um pouco ser de outro. Deus usa o homem naquilo que é poder dele, dando-lhe esse homem, certo? Capacidade para discernir aquilo que é necessário, entendeu? Então, o conceito de sabedoria, de palavra de sabedoria, que é o primeiro aspecto, ou um dos aspectos do fundamento dos dons da revelação, é a palavra de sabedoria, tá? Irmão, o Senhor me usa nos dons de revelação. É necessário ele ter que usar nos três aspectos dos dons da revelação? Ter que usar na palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento? Não, ele pode muito bem, naquelas circunstâncias, ele vê que alguém vem a você e precisa de uma palavra que tire ele daquela situação, que resolva aquilo. E Deus te usa naquele momento revelando uma palavra de sabedoria para que naquela questão extrema e difícil, pela tua palavra, aquela situação seja resolvida. Tá? O dom espiritual, eu já sempre ensino isso aqui, os dons espirituais, eles são inerrantes, infalíveis e irresistíveis. Quando Deus está lhe usando no dom, certo? Ele é irresistível, ninguém pode parar, ninguém pode conter, ele é inerrante, ele não erra, e ele é infalível, ele não falha no seu propósito, ok? Então, quando Deus usa você no dom da palavra de sabedoria, que é um aspecto dos dons da revelação, certo? Certamente essa palavra, ela vai resolver. A palavra que você der não é uma palavra escriturística, não é citar um versículo, é uma palavra aconselhadora, é uma palavra orientadora, certo? Salomão, por vezes, foi usado, tanto que tornou-se um homem conhecidamente mais sábio, tá? Então, palavra de sabedoria, certo? A Bíblia e a palavra de Deus. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova, né? Alguns episódios do Antigo Testamento vislumbravam, tinham ou apontavam para a visão de quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto, tá? Para executar tarefas ou tomar decisões.
Sabedoria do alto não significa sabedoria divina. Se a sabedoria divina só pertence a Deus. E qual é a expressão sabedoria do alto? É uma expressão que vem de uma instância, de uma superioridade, que vem de uma situação que é sobrenatural, certo? E que Deus partilha e participa o homem segundo o seu propósito, ok? Um exemplo disso na revelação é da interpretação do sonho de Faraó que José teve, certo? A revelação de Deus. O sonho que Daniel interpretou do rei era revelação de Deus, certo? Então, essas expressões, tá? Trata, segundo o relato bíblico, que habilidades, ou essas habilidades, foram existentes no Antigo Testamento. Então, a manifestação do poder do Espírito Santo revelando, certo? E vem desde os primórdios da igreja, vem desde da estrutura básica da igreja, o Senhor revelando através de uma palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento espiritual, certo? Sabedoria, conhecimento e discernimento. São três coisas que andam juntos, certo? Até também no lado secular humano. Você está estudando, faculdade, colégio, enfim, certo? Aquela matéria vai exigir um domínio seu, certo? E para executá-la de forma sucessiva, de forma exitória, certo? Então é preciso sabedoria, conhecimento e discernimento. É preciso conhecer, é preciso discernir o assunto e é preciso usá-lo com sabedoria, não é assim? Então, vemos no Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a palavra de sabedoria, a exposição das Escrituras realizada pelo diácono, o primeiro mártir Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria, certo? E ao espírito com que Estevão falava. Não podiam resistir quando Estevão abria sua boca, porque tinha uma parceria que Estevão era usado nisso. Tanto a sabedoria dele, como o espírito que estava nele. É tanto que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Tá? O Estevão falava com o Espírito de Deus. Ele não falava com a boca dele em si. Ele falava com o Espírito de Deus. Certo? Ele falava não apenas pelo Espírito, mas com ele. Certo? Ou seja, era o Espírito da vida dele, ele falando junto com ele. Então isso impressionava a todos pela sua sabedoria. Certo? Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do aconselhamento, do ministério pastoral. Tá? Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o desejo pessoal. Né? É o nosso desejo pessoal. Lembremos de que Deus manifesta dons em nossas vidas segundo o conselho da sabedoria. Não da nossa, né, da nossa sabedoria, mas da sabedoria divina. E tenhamos maturidade e cuidado, certo, no uso dos dons. Eu deixo bem claro essa questão, cuidado no uso dos dons, certo? Porque homem nenhum usa dom nenhum. Se eu estou sendo usado no dom da palavra de sabedoria, certo? Eu não tenho domínio sobre a expressão da operação. Tá? Ele vai me usar e ele vai me motivar, me impulsionar a dizer o que eu não sei, a dizer o que eu não posso, a dizer o que eu não tenho condições de dizer. Então o Senhor nos inspira, abrindo a mente e o coração, e a ponto da gente falar e depois até se admirar, né, do que falou, porque o Espírito do Senhor, quando usa o homem, principalmente, como o autor fala aqui, a busca pelos dons de revelação, porque traz justamente três aspectos fundamentais para o exercício do ministério pastoral, da liderança, os dons de revelação, porque traz nele a palavra de sabedoria, e o pastor, quando vai aconselhar, né, importante demais, Deus, que já lhe deu sabedoria, não quanto dom, mas como atribuição. É importante ele, que já tem a sabedoria da palavra como instrução e orientação,
é importante também que ele busque a sabedoria como dom. O dom que vem com um poder sobre ele e vem de forma não apenas resolutiva, no sentido de revelar, como também vem de forma solucionadora. Tá? Então isso é fundamental na vida de todo aquele que aconselha, que orienta. Né? É tanto que alguém, quando ouve você, ele sai de lá alegre, tá? Porque você aconselha com base na sabedoria que Deus te deu, aquela que Ele deu a você, certo? Você aconselha com base na orientação da palavra, tomando como base o testemunho, os fatos, certo? E as verdades, e, certo? Quando Deus assim quer, né? Ele te usa no dom da palavra, da sabedoria, que é aquela que vem, como a gente diz, quentinha do céu, que aquele que está lhe ouvindo diz, como é que ele sabe disso, né? Parece que tocou no meu coração, pronto, aquilo ali entra, certo? Que alguém deixa o suicídio para lá, alguém larga a separação do cônjuge para lá, alguém deixa o que ia fazer. Por quê? Porque houve uma intervenção divina sobre a sua vida, a tua, que trouxe e deu aquela palavra sabiamente e que tocou e mexeu com aquela pessoa, certo? Então, uma liderança, essa palavra de sabedoria, ela vai atuar, certo? Tanto no seu ato conceitual, certo? Que é tanto a palavra verbal ou essa palavra que você escreveu aí, certo? No WhatsApp, e que você dá aquela palavra escrita e aquela palavra ali, quando o Espírito está te usando no dom, ela não vai ser apenas um texto. Aquilo ali vai cativar e vai impulsionar aquela pessoa a obedecer, certo? A cumprir, certo? E a ver o fruto. Porque o dom é inerrante, é infalível e é irresistível. Certo? Nunca perca essas 3 palavrinhas de vista. Certo? Os dons espirituais, certo? São inerrantes, infalíveis e irresistíveis. Ok? Então, quando você ora a Deus e diz, Senhor, me usa nos dons, se prepare, porque Deus vai levar você a lugares, a colocar você diante de situações, a apresentar você diante de ocasiões, trazer a você posicionamentos contrários, opostos, carentes. Para quê? Para que Ele te use para resolver. O dom espiritual, irmão, não é usado para estatizar, certo? Alguém, certo? E nem muito menos para provocar algum tipo de estética religiosa em alguém ou de status. Não. Ele opera para resolver. Ele opera na necessidade, o dom opera na necessidade. Guarda essa frase, o dom espiritual, ele opera na necessidade. Ele não opera para aparecer, não, certo? Paulo diz à igreja de Corinto, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem língua, outro tem interpretação de língua, certo? Outro tem discernimento, certo? E tem porquê? Porque o Espírito Santo operava porque via o quê? A necessidade na igreja, certo? Porque via necessidade na igreja, certo? Então, quanto mais a gente se humilha e diz, Senhor, a tua igreja precisa dos dons, a tua igreja precisa da operação dos dons, né? O Senhor, Ele fará, né? Porque é a vontade dEle fazer isso, ok? Então, a gente viu aqui, dentro dessa palavra da sabedoria, que é um dos aspectos dos dons da revelação, é a sabedoria usada através da palavra, certo? Da palavra. A sabedoria que como classificação subsidiária do dons da revelação, ela não é usada, certo, em oração, ela é usada na palavra do aconselhamento, da instrução, da orientação, da fala. Isso é importante demais, viu? Os dons de revelação, aqui dentro desse assunto de palavra de sabedoria, pegue ao pé da letra essa ideia palavra, que não vai tratar aqui da oração, certo? Nem do louvor. Vai tratar numa exposição verbal ou escrita da comunicação, tá? Da comunicação, tá? E ela não vai funcionar no monólogo, certo? Ela vai agir a partir de um diálogo, certo? De uma dualidade de fala, certo? Você conversando com um, com dois ou com três. E naquele momento, naquela reunião, o Senhor vem sobre ti, manifesta o seu poder, toma você de maneira que quem olha diz, ele não estava normal, né? Ele não parecia que estava com o rosto iluminado, né? E você dá aquela palavra e aquilo ali, ó, o que tinha de resistência cai por terra, o que tinha de erro naquele momento é destruído,
tá? E o nome de Deus é glorificado e aquela vida, certo? Ela é livre, certo? Daquilo que ia cometer ou do que ia acontecer com ela, tá certo? Então, dentro desse conceito, a gente viu também que a Bíblia é a palavra de sabedoria, ou seja, existiu e existe esse dom registrado na Bíblia, e a palavra de sabedoria é imprescindível, necessária no exercício da liderança, tá? Líder sempre ore a Deus pedindo para que o Senhor conceda-lhe dons de revelação. Não diga assim, Senhor, me dá o dom da palavra de sabedoria, usa-me no dom da palavra de sabedoria. Não, ora a Deus e diz, Senhor, me usa nos dons da revelação. E o Senhor, logicamente, entende que dons da revelação está nesse pacote. Sabedoria, conhecimento e discernimento. Quando você diz, Senhor, usa-me nos dons da revelação. Espírito Santo, usa-me nos dons da revelação. É importante demais saber a quem pede. Porque quem vai te usar nos dons de 1 Coríntios 12, chamado dons espirituais, não é Jesus e nem Deus. É o Espírito Santo. É Ele que está escrito lá, que concede esses dons aqui, conforme Ele quer, para o que for útil, conforme a necessidade. Certo? Então, se queremos dons de revelação, vamos pedir àquele quem é de direito, certo? Conceder, que é o Espírito Santo. Mas a gente não conversa com o Espírito Santo, né? A gente aprendeu que o Espírito Santo é só para estar lá, para estar com a gente como amigo, certo? Ser lembrado como batismo com o Espírito Santo, como ajudador, certo? Intercedendo as nossas orações, não é assim? Mas o Espírito Santo, ele é Senhor da igreja. O Espírito Santo, certo? Ele é o provedor, propositor e promotor dos dons de 1 Coríntios 12. Então, certo? Clame ao Espírito Santo, pedindo a Ele, se dispondo a servir ao Senhor, certo? Pela operação dos seus dons. E o Espírito Santo vai lhe conceder, não conforme a sua oração, nem conforme o meu desejo, mas conforme a vontade dEle, conforme ao que estiver acontecendo no lugar, porque Ele concede para o que for útil, né? Certo? Então, se não tiver a necessidade de um dom de palavra de sabedoria ali, Ele não vai usar. Agora, se ele vê que está precisando de discernimento, porque tem muitos espíritos atuando naquele lugar, aí o Senhor, o Espírito Santo, ele vai te usar, certo? No dom do Espírito, no dom espiritual, que é o discernimento, certo? Então, a palavra da ciência é o segundo aspecto aqui que nos traz esse módulo dos dons da revelação. Primeiro ele traz a palavra sabedoria. Agora ensina a palavra da ciência. E o que é isso? Certo? Este dom é muito, certo? Este dom muito se relaciona com ou ao ensino das verdades da palavra de Deus. Palavra da ciência. Ele se relaciona muito com o ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações do ministério ou dos ministérios de Deus. Então, essa ciência aí, né, não é a ciência secular, vamos dizer assim. É a ciência espiritual. Daí vem a palavra ciente. Daí vem a palavra consciente. É estar ciente, certo? De uma situação, certo? Em mente ou de acordo com o conhecimento. Então, ciência, certo? Daí vem ciente, consciente, né? É a mesma ideia de conhecimento. Ser consciente é ter conhecimento com base em um propósito. Então, a palavra da ciência, que quanto dom espiritual, é o conhecimento que Deus nos dá, certo? E este dom está relacionado às verdades da palavra de Deus, que tem como fruto do resultado dessa iluminação espiritual, certo? Acerca das revelações dos ministérios de Deus, conforme aborda, né, a teologia bíblica, certo? Que este dom também se relaciona com a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então essa palavra da ciência, ou melhor, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento, ele aborda esses dois extremos aqui. Uma é o que nós estamos falando, que é o conhecimento das verdades de Deus. É uma habilidade sobrenatural que vem pela iluminação do Espírito Santo, certo? Trazendo as revelações dos ministérios,
certo? Dos serviços, né? Que nos abre o entendimento para compreender, tá? Sobrenaturalmente as verdades que Deus quer que a gente manifeste, né? Ao conhecimento. E o outro extremo é aquilo que está oculto. Palavra do conhecimento ou da ciência, certo? Implica em ter conhecimento daquilo que está oculto, certo? Então, quando Deus está lhe usando no dom das revelações, e nesse dom, certo? Nos dons de revelação, dons de revelação, e nesse dom Ele te usa na palavra da ciência, isso aqui, certo? Vai girar das duas maneiras. Ou Ele vai te dar, certo? Te abrir a mente, sobrenaturalmente falando, e te capacitar a compreender verdades, certo? Que não é comum, certo? Se saber, ou ele vai te abrir o entendimento e você vai passar a enxergar, a saber coisas que ninguém mais sabe, coisas ocultas, palavra do conhecimento. Você está conversando com alguém e de repente Deus te revela o que alguém está passando, o que vai acontecer ou o que aconteceu. Dom de revelação. Certamente você já viu alguém dizer, Deus me revelou isso aqui. Irmão, Deus está me revelando o quê? Né? Então, o dom espiritual, dom de revelação, traz nessa expressão de conhecer o que está oculto, certo? Dentro dessa palavra da ciência. Né? Essa palavra da ciência aqui não tem nada a ver com as ciências humanas. Tem a ver com as ciências religiosas, espirituais. Ok? Então, isso é maravilhoso. Né? Qual a função da palavra da ciência ou do conhecimento? Isso aqui não é conhecer Bíblia apenas no termo teológico, certo? Isso aqui é conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, no sentido da expressão máxima de sua verdade, certo? Extraída pela iluminação do Espírito Santo. Isso aqui é usado operado no uso do dom, tá? Não é assim da maneira que eu bem quero, entendeu? E qual é a função? O dom da palavra da ciência não visa servir propósitos triviais, ou seja, aquilo que é uma situação que mostra circunstâncias que venham a ser convenientes. Não, tá? Como descobrir o significado do tecido, do tabernáculo, ou a identidade da mulher, de Caim. Isso não é, o dom de sabedoria não vai operar nisso. De repente eu trazer um fato arqueológico, histórico, geográfico e dizer que ali foi o uso do dom da sabedoria, não. O dom da sabedoria de Deus, o dom de Deus não foi dado para satisfazer a igreja. Né? A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a do engano, da artimanha e da malignidade do inimigo. O dom da palavra da sabedoria ou palavra do conhecimento. Certo? Dons de revelação. Traz primeiro, certo? Estamos estudando aqui o aspecto do dom, palavra de sabedoria. Agora estamos estudando palavra da ciência, que é o segundo, certo? Fundamento que opera esse dom de revelação, entendeu? Por isso que é dons. Por isso que é dons, certo? Essa revelação, ela traz dons. E quais os dons? Palavra da sabedoria, palavra da ciência. E quais os exemplos bíblicos para a palavra da ciência? Profeta Eliseu, foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Você vê que Eliseu estava lá e Deus revelou os planos que o rei da Síria tinha, ele revelou para Eliseu. De maneira que o seu servo, o servo do rei da Síria, disse, meu senhor, o que tu fala na tua câmara de dormir, Eliseu ele sabe na casa dele. Então Deus revela, certo? Deus parou de revelar? Não, certo? Deus não parou de revelar, tá? Você quer um fato? Atos dos Apóstolos, após a convenção de Saulo, certo? Deus falando com Ananias, ele disse, Ananias, certo? Vai lá na rua chamada direita, tem um certo Saulo, ele está orando. E na oração ele viu. Deus revelou para ele, que na oração, que via um homem chegar na casa dele, e esse homem iria pôr as mãos nele e ele ia voltar a ver, e seria cheio do Espírito. Então, a revelação de Deus é um poder, certo? Exclusivo, soberano, divino de Deus, certo? Que ele opera na vida de quem ele quer. Por mais desejo, por mais busca, por mais fé, o dom sempre terá uma prerrogativa de operação,
de efusão, de manifestação, sempre terá uma prerrogativa divina, meu irmão. Tá? Dom não é para quem quer, é para quem Deus decide usar. Todavia, Ele quer ver a nossa atitude de resposta, certo? Ele quer ver a nossa predisposição, certo? Porque se eu quero servir ao Senhor, servir a igreja, então eu estou num ótimo caminho para que o Senhor nos use nos seus dons. Agora, se eu quero aparecer, tá? Sabe, que Deus me mostre porque isso é aquilo que eu quero, certo? Então, Ele não vai fazer isso nunca. Porque o dom ele é operado na vida de quem está disposto a servir, trabalhar e manter, certo? A igreja do Senhor. Se você tem isso na sua mente, de servir, trabalhar e manter a igreja do Senhor, servir aos irmãos, trabalhar para o progresso dos irmãos e manter a igreja do Senhor, então, em comunhão, em unidade, então você pode ficar certo que a qualquer momento, você como um vaso útil ao seu possuidor, idôneo, santificado, também está pronto para toda boa obra, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Ok? Tá? Então, exemplos claros na Bíblia, né, estão registrados nisso, certo? Nós podemos ver da revelação chegando até as pessoas, né, aos servos do Senhor. E a gente percebe que nesses exemplos de manifestação da palavra, da ciência, dentro dessa definição, a gente vê a importância que isso tem, né? Alguns exemplos de pessoas usadas do dom da palavra da ciência. Deus revelou a Samuel sobre Saul também, certo? E sobre as jumentas de seu pai. Você vê em 1 Samuel 9, do 15 ao 20, que fazia 3 dias que Saul estava procurando as jumentas de seu pai, não é assim? E Deus já havia falado a Samuel, certo? Um dia antes de Saul encontrar com ele, a noite passada, Deus tinha falado com Samuel, mandando ele preparar um banquete, mandando ele preparar uma mesa, 30 cadeiras, mandando ele preparar no monte em que ia haver dia de culto, tá? E quando aconteceu, Samuel cai em si, porque Deus o havia revelado isso, a ponto de dizer, ora, não são as jumentas que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você, Saul, é o mais desejado de Israel, que era a coroa de Israel, certo? O mais desejado, entendeu? Então Deus revelou. O Senhor também revelou ao profeta Aías, certo? Sobre a mulher de Jeroboão, que ia até ele disfarçada, tá? Então a mulher dele ia disfarçada até ele e Deus mostrou que aquela que vinha a ele estava disfarçada. Então, gente, Deus ele revela. O Espírito do Senhor continua revelando o que está oculto, continua revelando o que for necessário, certo? Isso tudo para quê? Para edificação, para reconstrução, certo? E para manutenção da conservação, certo? Do homem. E não é para destruição. Deus não vai usar o dom da revelação, certo? Para destruir ninguém. Ah, Deus está me revelando, irmão, que aqui é o pecado de fulano, que não sei o quê. E tá gente cheia dessas baboseiras aí, né? Por isso que é importante conhecer a natureza do dom, as características dos dons, os aspectos dos dons, a operação dos dons, a manifestação dos dons, certo? A utilidade dos dons, certo? E a execução dos dons no seu fundamento, certo? Essas 7 coisas aqui é importante saber, para que depois a gente não ande crendo em tudo que é revelamento que o povo diz que tem, né? Deus está me revelando aquilo, certo? Deus está me revelando isso, entendeu? Então isso é muito perigoso, certo? Os dons de revelação, em primeiro, certo? Estudado aqui, palavra de sabedoria, palavra da ciência, e esses exemplos de pessoas usadas em palavra da ciência aqui, né? Quando Jesus pregou para a mulher de Samaria, revelou segredos que o conhecimento humano não teria condições de saber. Em João 4, 16 ao 19, né? Então, é importante dizer que todo o ministério de Jesus foi fundamentado no uso dos dons, na operação dos dons. Dons de poder, dons de revelação e dons de expressão ou de elocução. O Espírito do Senhor operava sobre Jesus. E nesses dons, certo, operantes do Espírito Santo, o ministério de Jesus, ele foi todo construído, entendeu? E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre nós, e também operando, manifestando, atuando, certo? Os seus dons sobre nós, certo? Sobre nós quem? A igreja.
A igreja, que igreja? A igreja em comunhão, a igreja em serviço, a igreja em santidade, a igreja em busca do conhecimento, a igreja em expressão, certo? Social, certo? A igreja em organização institucional, que não se associa com governos, que não se associa com posicionamentos estatais, que não se associa com posicionamentos de estados ou coisa parecida, né? Eu até estava comentando aqui que a igreja está se envolvendo muito com esses assuntos de esquerda e direita, a ponto de ir a público e se posicionar contra muita coisa. E isso tem desgastado por conta dos discursos de alguns pastores que acham que estão defendendo a posição evangélica, que estão defendendo a apologia bíblica, que estão defendendo os direitos constitucionais bíblicos, tá? A fim de preservar a sociedade, e estão provocando, certo? Embates, conflitos, certo? Que politicamente deveriam ser resolvidos, certo? Com base nas constituições, certo? Que elas nos aprovam. A Constituição federativa ou federal do nosso país, ela anda, se você perceber, ela anda em conjunto com o conceito familiar, certo? Com o conceito adotivo, com o conceito biológico. Então, muitas vezes, as expressões de liderança religiosa investem tanto e muito severamente nisso, que que estão provocando mais embates do que posicionamentos que resolvam, certo? Então está faltando dons, está faltando se posicionar diante disso no uso dos dons, que o Espírito Santo use no dom da sabedoria, palavra de sabedoria, certo? Da palavra da ciência, né? Revelando, ok? E Pedro também identificou a hipocrisia e a mentira de Ananias e Safira. Revelação. Deus revelou. Agora, claro, os fundamentalistas ou reformadores vão entender isso não como um dom espiritual, mas como uma atribuição própria, cujo espírito habitando no crente, ele usa, independentemente dessa nomenclatura de chamar que é um dom, né? E se é um dom, logo não é permanente, é algo que é manifesto segundo a necessidade para o que for útil, né? Então logo eles não entendem assim, entendem que já é permanente, é uma coisa que Deus concedeu, né? Então, aqui está alguns exemplos da manifestação da palavra da ciência, né? E em terceiro lugar, gente, o dom do discernimento. A gente viu que os dons de revelação traz palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento. Quando eu oro a Deus, dizendo, Senhor, usa-me nos dons de revelação. Não é me dar o dom da revelação ou de revelação. Não é dizer, Senhor, por isso que a Bíblia diz que a gente pede e pede mal. Porque a gente tem 4 coisas que faz a gente pedir e pedir mal. Primeiro, é não pedir na oração. Jesus diz, tudo que pedirdes em ou na oração. Uma coisa é você dizer, Senhor, me dá essa porta de emprego. E outra coisa é você se propor a orar e dizer, Senhor, orando você diz, abre essa porta. Então nós erramos por não pedir na oração. Segundo, erramos por não pedir, certo? Para que o Senhor nos use na bênção dele e não nos dê a bênção dele. Então quando a gente pede para que o Senhor dá-me a tua bênção, Senhor, me dá essa bênção, ao invés de dizer, Senhor, usa-me, certo? Usa-me nas tuas bênçãos, porque a bênção concedida por Deus nunca vai deixar de ser de Deus. Deus vai te conceder a bênção, mas nunca vai deixar de ser dele. Vai estar administrativamente na tua mão, mas a bênção continuará sendo de Deus. Portanto, não é o inimigo que vai tomar a bênção que Deus dá. É o próprio Deus que retira com base na nossa má administração, na nossa infidelidade, certo? E no nosso desuso, certo? Quando a gente não usa para o que é bom. Quando Deus observa essas 3 coisas. Por exemplo, você pede a Deus um carro. Você pede a Deus para te usar nessa bênção. Por isso que a expressão é, me usa na bênção. Por quê? Porque quando a gente pede uma bênção e Deus dá,
a gente começa a isolar todo mundo. E se é um carro, a gente diz, se o Senhor me der, vai ser para a tua obra. Quando Deus dá, acabou-se. Tá? Então, por isso que a expressão é, Senhor, me usa na tua bênção. Ou seja, qual é a bênção que você deseja de Deus? É uma casa? Me usa nessa bênção. Me usa na bênção. Ou seja, quando o Senhor der a bênção, conceder, operar, que eu seja um instrumento teu nessa bênção. Certo? E aí, quando Deus olha e percebe em nós que há, certo, uma boa administração, que há fidelidade e que há, certo, serviço, certo, através dessa bênção, aí Deus prospera, Deus abençoa mais ainda. Agora, quando ele não vê, ele mesmo tira. O próprio Deus ele toma, certo? Quando ele não vê fidelidade, boa administração, certo, e trabalho, né, na bênção. Porque bênção que Deus nos usa nela é para a gente trabalhar para a edificação dela, é para a gente ser fiel para a conservação dela, certo? E é para a gente ser santificado nela, na bênção, certo? Se isso não nos traz, se a bênção não nos traz isso, então não foi bênção de Deus. Isso só prova que Deus não abençoa o mundo, Deus abençoa o crente. Certo? Então, o que a gente estava dizendo? Por que a gente pede mal porque não recebe? Por que a gente pede e não recebe? Porque pede mal. E como é pedir mal? Primeiro, pedir fora da oração. A gente está pedindo mal. Quando a gente pede na oração, certo? Deus contempla a humilhação, a devoção, Deus contempla a consagração e Deus contempla a disposição voluntária da prioridade à busca de Deus. Você vê o que a oração nos traz? Quando Deus observa isso e a gente começa a pedir a Deus, Senhor, nos use. Senhor, concede-me essa bênção. Aquilo que eu tenho buscado do Senhor. Certo? Segundo, porque a gente pede e não recebe, que pede mal, né? É pedir não com a intenção de ser usado na bênção. Certo? Terceiro, o que a gente pede e não recebe porque pede mal? Mal como? Certo? Quando a gente pede, certo? Usando palavras, certo? Que não profetize, certo? E não autorize, certo? A nossa palavra a acontecer. Eu vou explicar. Jesus, quando amaldiçoou aquela figueira, Jesus não orou, Jesus não recitou palavras bíblicas, certo? Jesus simplesmente usou a verbalização da voz. Jesus ordenou aquilo. E quando a gente pede, e a gente pede fora dessa contextualização da autoridade da palavra, a gente deixa de receber, tá? Porque o uso da palavra ao dizer, certo? Senhor, me usa nisso, Senhor, me concede essa vitória, certo? Se você não crê na palavra que você está proferindo, se você não for investida de autoridade essa palavra, certo? As regiões espirituais elas impedem, certo? Porque não é pedido com autoridade, certo? Pedir com fé, pedir com autoridade. Não é autoridade de mandar, gente. Não é autoridade de chegar e de reivindicar. Não é autoridade de chegar e de questionar nada, certo? Autoridade aqui, certo? É uma idade. Autoridade são duas palavrinhas. Auto, aquilo que move-se por si mesmo, certo? E idade, de existência. É uma existência real de uma automoção, certo? De uma autofunção, certo? Quando você fala, é preciso você crer na sua palavra, gente. Certo? Porque o diabo vai querer botar ela por terra, certo? O diabo vai querer colocar ela por dúvida. O inimigo viu que você usou uma palavra na tua casa e disse, a partir de hoje, aqui vai entrar a bênção do Senhor. Pronto, ó. O inimigo pegou aquilo, a primeira coisa que ele vai jogar é dúvida em você, para que você desacredite da sua palavra, certo? Para que você não acredite mais, para que você desvaneça dela. Mas não, segure essa palavra, certo? Autorize essa palavra, certo? Por isso que as igrejas neopentecostais aí, certo? Usam muito associada à fé a questão da postura da palavra, da sua palavra. Não estou falando aqui da palavra de Deus, das escrituras, é você usar a tua. Aí quando Deus contempla você usando na petição, você usando a fala, sabe? A expressão da petição, da autoridade, certo? Aí é diferente, viu? Certo? Então, essas coisas nos fazem, quando a gente deixa de fazer como tem que ser, certo? Aí a gente pede e pede mal. Pede o que é certo, mas pede mal porque não pede como é o certo, né? Pede o que Deus quer dar,
certo? Mas não recebe porque não pede como Deus gostaria de dar após uma petição, que é baseada na concessão, né? Então, certo? Jesus disse, pede com fé, pede não duvidando, pede crendo que já recebeu, certo? Então nós estamos tratando agora aqui do terceiro ponto da nossa lição, que é o dom de discernimento. O primeiro foi dentro desses dons de revelação, certo? Estudamos sobre a palavra de sabedoria, que é aquela palavra que atua decidindo questões extremas e difíceis, certo? Que é aquela palavra que você está conversando, que você aconselha, e aquilo vem como uma graça sobre a tua vida, e aquilo ali resolve uma situação extrema. Não é citar a Bíblia, não é conhecer versículo, tá? Não é saber como foi criada a humanidade, quantos tem, quantos quilômetros tem isso, não. Isso não é a palavra, isso não é o dom operando. O dom opera na necessidade humana, certo? O dom da sabedoria, ele opera em nós para resolver a necessidade humana. E o ser humano não está precisando saber quem foi o pai de Adão, quem foi o pai de Eva, quem foi de ser quem, não. Certo? O ser humano ele não precisa, a igreja do Senhor, na necessidade, certo, dos dons da sabedoria, certo? Não está necessitando de saber se o mar vermelho abriu de uma ponta para trás ou de trás para frente, não. Viu? Está precisando de homens e mulheres que busquem de Deus uma palavra de sabedoria, para quando esse irmão chegar aflito, sabe? Chegar carente, chegar decidido a jogar a vida para o alto, Deus te usar na palavra de sabedoria e você com sabedoria chegar para eles, certo? E resolver, né? E com aquela palavra ele decidir mesmo resolver e a sua vida ser abençoada, entendeu? E dom de discernimento. Dom de discernimento é o terceiro, certo? Que completa essa tríade que traz essa primeira categoria de dons, conforme 1 Coríntios 12, que é o dons de revelação. Por que dons? Porque a revelação aqui traz 3 tipos de dons. Dons da palavra de sabedoria, dons da palavra da ciência ou do conhecimento, certo? E dons de discernimento, certo? Dos espíritos, ou de discernir os espíritos, certo? A definição de discernir os espíritos, desse dom. O dom de discernir os espíritos, conforme 1 Coríntios 12:10, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Primeiro, o dom do discernimento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, você não tem esse dom. Nem eu e nem ninguém. Certo? Não é uma detenção, não é uma propriedade e nem é uma concessão definitiva desse dom ao homem. Porque se é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, certo? Essa ação aí, embora o Espírito Santo habitando em nós, está submetida, certo? À vontade, ao tempo e à ação do Espírito Santo, certo? Então é conforme ele quer usar que ele vai usar, porque é um ato do Espírito. Se fosse assim, como alguns dizem aqui, na revista já tem o nome, né? Cuidado no uso dos dons. Se o dom espiritual fosse o uso meu, ele não seria uma ação do Espírito Santo. Oh, meu Deus! Se o dom espiritual fosse o uso meu, eu usar ele, o dom, não seria uma ação do Espírito Santo. Essa ação aqui, ela não é uma ação definitiva e única. Essa ação aqui, ela é uma ação proveniente do curso, certo? Da vontade, da soberania e da ação do Espírito, certo? Então eu não uso, certo? Eu não vou usar a palavra de sabedoria a hora que eu quero, ou como fosse uma gavetinha que eu abrisse e está aqui e eu vou e falasse, não, tá? Primeiro, o discernimento do Espírito é uma ação sobrenatural do Espírito, certo? Na vida do crente, é uma ação sobrenatural, é uma ação do Espírito. Aí tem algumas características para você que prega, você que gosta, né? Organizar o esboço. Primeiro, é uma ação, certo? Do Espírito. Essa ação, ela é sobrenatural. Segundo, é uma ação na vida do crente, na vida do crente. E é importante dizer aqui que é uma ação sobrenatural na vida do crente, certo? Esse crente aqui não é apenas o que crê, é aquele que crê
que comunga, que serve, que adora, que busca, que conhece, certo? O Senhor. Só crê não. Tem muitos crentes na igreja que só crê. Não é assim? Tem muitos crentes na igreja que hoje só crê, certo? Mas não busca, não adora, não serve, certo? Não se santifica, certo? Não ama, certo? Não é solidário, não é, enfim. Então, para estes, o Espírito Santo não vai agir sobrenaturalmente, revelando as suas maravilhas. Ou tu acha que o Espírito Santo vai sentar na roda de escarnecedor, comungar com um ímpio, certo? E você sabia que tem crente ímpio? Você sabia que tem aquele que crê, mas age com impiedade? E o que é a palavra ímpio, certo? A palavra in no latim significa não, pio significa santo. Aquele que não é santo, tem tanto crente que não é santo. Tem tanto crente que não age em santidade, né? Tem tantos crentes que não buscam a santidade. A santidade, gente, não é um dom. A santidade, gente, não é um ministério. A santidade, gente, não é uma chamada. A santidade, gente, não é um poder. A santidade, gente, não é um conhecimento. A santidade, gente, não é uma obra. A santidade, gente, é uma personalidade. É uma pessoalidade do Espírito Santo que nós a buscamos, certo? E nos apropriamos disso, assumindo isso como um estilo de vida, como uma regra de vida, como uma filosofia de vida. Certo? Por isso que a gente deve buscar a santificação. A santidade veio a nós pela manifestação do Espírito. A santificação nós a buscamos pela ocasião deste Espírito. Certo? E aí nos tornamos não. E aí somos feitos, segundo a justiça, propósito e misericórdia de Deus, santos. Tá? Então tem muita gente que só apenas crê. E esse crer tem sustentado ele religiosamente dentro dos templos. Mas ele não serve, não adora, sabe? Não busca crescer no Senhor. Não está disposto ao ministério, tá? Não está propenso à obediência, mas apenas crê. Acredita, né? Crê, certo? E estes nunca vai ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, nos seus dons. Entendeu? Então, é uma ação sobrenatural do Espírito, é uma ação sobrenatural na vida do crente, do salvo. Então, dons espirituais não é para o mundo. Se não é para o mundo, não é para edificar o mundo. Se não é para edificar o mundo, não é para o homem, para Deus usar o crente para o ímpio. O dom espiritual ele é usado para edificação, unidade e comunhão entre os irmãos. Então Deus vai usar você para mim, eu para você. Agora você para o ímpio, não. Porque o dom, se o dom é uma expressão de manifestação que ocorre quando a igreja se junta, que Paulo diz à igreja de Corinto, quando vocês se juntam, quando vocês se reúnem, aí um tem isso, o outro tem revelação, o outro tem discernimento, certo? Irmão, e o que é que acontece quando chega alguém endemoniado lá na minha igreja e o Senhor me leva a orar por ele? O Senhor me mostra um demônio na vida daquela pessoa. O Senhor me mostra que aquela pessoa estava passando aquilo ali, certo? Deus te usou no dom, certo, da revelação? Não. Deus te revelou, certo? Deus te mostrou com poder, mostrando o que está acontecendo na vida dela, certo? Agora, o uso do dom é para a manutenção da igreja. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Porque tem a operação do poder de Deus te revelando e a operação dos dons espirituais operando em você para a manutenção da igreja. Entendeu? Então, possivelmente, claro, certo? Vem alguém, você está sentado no ônibus, senta alguém do teu lado e Deus te mostra. Aí você diz, Deus me mostra que você está passando isso e isso. A pessoa diz, você nem me conhece, certo? Aí alguém diz, você foi usado no dom de revelação. Não, certo? Você foi usado no poder de Deus. Deus te mostrou, certo? Para que compreendesse o que está acontecendo com aquela pessoa. Agora, os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço são para a operação na igreja. Na igreja. Aí é uma expressão de comunhão.
É Deus usando o crente em comunhão para crente em comunhão, para manutenção da igreja, exortar, consolar, corrigir, edificar, certo? E novamente digo, Deus pode te usar em qualquer lugar, abrindo de alto a baixo a vida de qualquer pessoa. Isso é manifestação do poder. Deus te usou com poder, te dando a visão do que está oculto, certo? Te mostrando o que está oculto, te revelando, mas não na qualidade de dom. O dom espiritual é para a manutenção da igreja, certo? E é uma ação sobrenatural na vida do crente, capacitando a discernir as manifestações sobrenaturais. Do discernimento capacita sobrenaturalmente o crente, certo? A discernir. O que é discernir? Discernir, certo? É você diferenciar as manifestações espirituais que ocorrem, certo? E esse dom, se é para a manutenção da igreja, se é para a edificação da igreja, e é quando nos reunimos, então quando a gente se reúne para cultuar, há várias manifestações espirituais no meio, num culto. Eu sempre digo que o culto é o maior ambiente de guerra. O culto é o maior campo de batalha que o crente pode enfrentar. Porque ele acha que entrou ali, ele está na presença de Deus, Deus está ali, e aquela coisa maravilhosa, sabe? E ali, naquele momento do culto, gente, é um campo de guerra em que espíritos operam, e que quando não há o discernimento, é falso profeta lá em cima, certo? É o irmão que está do lado aqui, que na verdade, certo? É um endemoniado ao preço, certo? E o inimigo está ali embutido, mas ele não se manifesta, né? Porque o propósito do inimigo não é se manifestar no culto, é ele estar presente no culto, mas ali, oculto, certo? Quando ele manifesta-se é porque a glória do Senhor encontrou crente ali que opere naquele lugar e ele não resiste, porque ele não quer se revelar. O inimigo não quer se mostrar. Ele não quer mostrar para alguém que aquele alguém é endemoniado. Ele quer endemonizar aquela pessoa o quanto ele puder até destruí-la, certo? Deus, por misericórdia, é que faz aquela pessoa endemoniada ir até a igreja, certo? E lá, Deus, no seu poder, faz com que os demônios se revelem, né? Não foi assim com o endemoniado de Gadara? Quando o Senhor chega nas regiões dos Gadarenos, não foi Jesus que foi a ele, eles vieram até Jesus. Não foi o homem que foi até Jesus, foram os demônios. Quando aquele homem endemoniado que vivia no meio dos cemitérios chegou até Jesus, quem foi que falou com Jesus? Não foi o homem, foi os demônios. Os demônios levaram até aquele homem a presença do Senhor. E usou a boca daquele homem para falar o que os demônios estavam sentindo ao dizer: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Você vê que o próprio demônio se levou o homem lá, né? Agora isso foi porque eles queriam? Foi por vontade deles? Lógico que não. A glória de Deus que quando pisou ali, atraiu aqueles demônios para si, para eles se revelarem e mostrar que aquele homem estava de fato, não era uma doença, era um espírito maligno na vida dele, certo? Então, definição é isso aí. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias, discernir a mensagem das pregações, certo? Discernir a proveniência do Espírito, certo? Julgar a profecia, certo? Provar a espiritualidade, certo? De tal pessoa, o Espírito, né? E examinar a mensagem. Profecia, Espírito e mensagem, ok? Profecia, Espírito e mensagem, certo? É essa nosso grande crivo que a gente tem que avaliar em tudo que a gente ouve, tá? Certo? Pode ser pregador, pode ser pastor, pode ser o que for. A gente tem que ter esse senso crítico, certo? De avaliação. Não é aquela crítica de, vixe, isso aqui não sei o que, não. Certo? Você é um ser pensante. Por isso que o culto é racional. Um dos aspectos da racionalidade é a crítica, certo? Criou-se um negócio de crítica construtiva e crítica destrutiva. Não existe isso de crítica construtiva e crítica destrutiva. A crítica é uma só. A crítica, ela age em provar, certo? A verdade prática do que se é. Isso envolve a crítica, certo? Quando alguma coisa não tem nenhuma comprovação de fato e de efeito, a crítica vai destruí-la, certo? Porque a crítica, ela age sobre a verdade, certo? Então, como ele está tratando o dom do discernimento, ele eleva nós a julgar a profecia,
certo? A examinar, a discernir o espírito, ou seja, diferenciar os espíritos do profeta, certo? Do pregador, enfim, do irmão, e examinar a mensagem. Profecia, espírito, mensagem, certo? Para que se tenha, com base na crítica, na lógica, certo? E na ciência, entendimento, um fator comum de dizer realmente é Deus. Por quê? Porque eu provei a profecia e vi que tem fundamento bíblico. Por quê? Eu julguei a profecia e vi que tinha fundamento bíblico. O que mais? Eu provei o Espírito e vi que é de Deus. Certo? E o que mais? Eu examinei a mensagem e vi que é uma mensagem direcionada pelo Senhor. Pronto. Passou no crivo, pode tomar posse, pode crer, pode esperar, porque Deus vai operar. Viu? Agora critica esse crivo. Sabe? Age com crítica, age com base nisso. Para não estar engolindo tudo que é coisa aí. Profecia que anda aparecendo por aí, que o mundo vai acabar não sei quando, que não sei quem, o espírito da morte ia passar não sei por onde. Seja crítico, seja lógico, seja ciente, certo? Compare com as escrituras, certo? Compare com a natureza de Deus, com a filosofia de Deus, com o comportamento de Deus. Aí a gente avalia e vê se essa profecia, se esse espírito de profeta e se essa mensagem vem do Senhor ou se não vem. Então o dom de discernimento, ele nos leva a isto, certo? A ter um efeito sobrenatural no julgamento da profecia, na proveniência do Espírito, para ver se é de Deus, e no exame das Escrituras, tá certo? No exame das Escrituras. E esse exame das Escrituras implica em alguém ensinando errado, alguém orientando a Bíblia de forma errada, alguém fazendo a crer em fundamentos doutrinários de forma errada. Aí quando se tem, né, quando se busca o dom do discernimento, o Espírito nos usa ali para nos dar a compreensão exata da mensagem, certo? Bíblica, ok? Certo? A importância desse dom no meio da igreja, gente. Em um universo religioso como este em que nós vivemos, onde existem muitas ações malignas, não é assim? Certo? Imitações e até ações sobrenaturais. Olha só. Um mundo em que vivemos, onde existe ações malignas, imitações e supostas ações sobrenaturais, faz necessária manifestações desse dom para sabermos a origem delas. Certo? A origem de quê? Das ações malignas, que já é sobrenatural, porque nenhuma ação maligna ela é natural. O maligno é um ser espiritual, sobrenatural. Certo? Nós somos seres espirituais naturais. O inimigo é ser espiritual sobrenatural. Porque a sua estrutura é essencialmente, certo? Extraordinária, fora de ordem. Sabe? É imensuravelmente, certo? Poderosa. Porque nós não temos, ele não tem a nossa capacidade. A capacidade dele é imensurável. Então, no mundo em que as ações malignas, as imitações em que o diabo tem usado para imitar, certo? As coisas da igreja, certo? E aí o que a igreja faz aqui parece muito com o que o diabo está fazendo lá. Aí quem é que acaba imitando? A igreja, né? Não é assim? Os pentecostais gostam disso, né? Começa a rodar e aí alguém diz, na macumba tem do mesmo jeito, certo? Aí o pregador vem e diz, mas não é nós que estamos imitando eles é que estão nos imitando aqui, né? Aí tu pega a história da igreja e vai analisar, mas como se a igreja nunca teve essas práticas, né? A igreja nunca teve essas práticas de rodar, de pular, de isso, aquilo, outro, de plantar bananeira, de sei o quê. A igreja nunca trabalhou assim. Certo? A igreja, você não vê a igreja assim. Se nunca viu a igreja assim é porque não é doutrina. Se você nunca viu a igreja assim é porque não tem base, né? Então não adianta agora vir dizer que não, mas o Espírito Santo opera como quer, certo? O Espírito Santo, na condição de Senhor da igreja, ele elaborou um plano, uma ideia em desenvolvimento e um projeto em curso e uma conclusão em definição. Certo? Ele não vai quebrar nunca isso, viu? Ele não vai fugir disso nunca. Certo? Vamos lá. O que é importante diante das ações malignas? O dom de discernimento. Por que é importante? Diante das ações malignas que nós estamos tendo, vivenciando. Certo? O dom de discernimento, o Senhor nos usa para discernir.
Você tem as fontes do discernimento. O conhecimento da palavra, a oração, certo? O próprio servir ao Senhor, tá? O ministério desenvolvido te dá essas graças para que você se familiarize com a identificação do que é Deus e do que não é. Mas o dom do discernimento é uma disposição para que a igreja busque e uma soberania na decisão do Espírito Santo sobre quem ele queira usar, certo? Porque os dias são maus e os espíritos malignos estão atuantes, as imitações são constantes, certo? E as ações sobrenaturais, se possível, enganaria até os santos, estão aí presentes. E se faz necessário a busca desses dons, certo? Então, gente, alguns exemplos desse dom de discernimento. O mestre identificou a malícia dos fariseus e dos herodianos, né? Quando Jesus disse, por que me experimentais, hipócritas? Jesus disse isso, Mateus 22:16. Né? Quiseram experimentar Jesus, Jesus não caiu na dele não, da resposta. Né? Porque tem hora que vão querer te experimentar, viu? Tem hora que vão chegar a querer para você e dizer, esse aí é crente. Vamos perguntar a ele. Ó, não, esse aí é um homem de Deus, no trabalho, ó. Não, vamos perguntar a fulano que fulano é crente. Certo? Quiseram chegar para Jesus com a intenção, ó. Mestre! Jesus olhou para eles e disse, por que vocês estão querendo me experimentar, hipócritas? Jesus não respondeu não. Viu? Sabe? Porque Jesus não dá resposta para o diabo não, filho. Viu? Crente rebelde. Sabe? Crente que não tem comunhão com a igreja, nem com seu pastor, nem com Deus. Está querendo agora resposta sua? Sabe? Isso aí não cai nessa besteira não. Quiseram provar Jesus, Jesus disse logo, vocês não estão me perguntando porque vocês querem conhecer, porque vocês querem provar do conhecimento. Vocês querem provar o conhecimento e não provar do conhecimento. Aí Jesus olha para eles e diz, discerniu o Espírito que estava neles e diz, porque experimentais, hipócritas. Olha o que Jesus disse. Né? Jesus identificou a murmuração dos escribas e fariseus, porque disse ao paralítico, perdoados são os teus pecados. Aí eles foram, né, murmurar, aí Jesus olha para eles e diz, vem cá, qual é mais fácil dizer a esse paralítico aí, né? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam, hipócritas, espíritos malignos que estavam atuando sobre ele, discerniu o Espírito de Jesus. Então, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecado, tá, certo? Como também para libertar, a ti te digo, levante e anda. Né? Porque se ele tivesse dito ao paralítico, levante e anda, não tivesse chamado tanta atenção deles, né? Mas como ele disse, perdoados estão os teus pecados, ele disse, só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus disse, então, para que vocês saibam que o Filho dele tem poder para perdoar também, não só vou perdoar, como também vou fazer ele levantar e andar. Entendeu? Jesus também revelou que muitos lhe procuravam pelo que ele havia comido e não pelo que ele havia feito. Né? Jesus discerniu o tipo de discipulado que aquelas pessoas queriam ter com ele. Jesus disse, vocês estão me buscando, não é pelo que eu ensino, mas pela comida que vocês comem e daqui a pouco se perde. Não é? Então, gente, busquemos os dons do discernimento para que a gente edifique a igreja, para que a gente oriente, para que você oriente seu irmão, certo? Para que você encaminhe ele direitinho, porque o dom do discernimento ele mostra, né? Ele vai discernindo que tipo de espírito está querendo operar, que tipo de espírito está querendo atuar ali, né? E além de outros exemplos acima citados, diversos outros, certo? E a gente conclui nessa lição aqui, certo? Que a gente estudou, lição 3, dons de revelação, certo? A manifestação dos dons de revelação traz três, né? Operações. Palavra de sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e dom do discernimento, certo? E dom do discernimento. Então, a gente termina essa lição tratando do que o autor escreve como conclusão. Ele diz, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos, certo? Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno.
Então, só por meio dos dons de discernimento, ou do dom do discernimento dos Espíritos, é que a gente vai diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é legítimo, o que é falso, o que é uma falácia, certo? Entre as pregações ou se é uma verdadeira mensagem de Deus, certo? E não é pela palavra não, irmão, que a gente discerne, não é por outra situação não, ele está falando do discernimento dos Espíritos. São operações espirituais extremas, certo? Que excede o conhecimento do homem, que só por meio da manifestação do Espírito Santo operando nos dons é que a gente tem condições, certo? De destruir essas operações no meio de nós, tá certo? Que Deus abençoe, um prazer ter vocês aqui mais uma noite. Esta foi a lição 3 da nossa revista, Dons Ministeriais e Espirituais. Título de hoje, Dons de Revelação. Que Deus abençoe, prazer com as nossas orações e com a operação do Espírito Santo na sua vida e na minha. A paz do Senhor, José Newton Silva. Até a próxima sexta-feira com a nossa 4ª lição, se Deus permitir. Compartilhe, no YouTube vai ficar o nosso vídeo, vai lá, deixa o teu like, é importante demais para a plataforma entender que a gente está tendo algum tipo de assistência, porque se a gente não tiver, eles terminam tirando, né? Então deixa lá o teu likezinho, viu? Que é muito importante, certo? O dedinho lá assim, ó. Quiser botar assim também, pode colocar, certo? Que vai dar tudo certo, viu? E Deus abençoe em nome de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A paz do Senhor.